Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Felipe, amados irmãos e irmãs aqui presentes, podem se assentar por um momento. Vocês que nos acompanham pela Rádio América, TV Horizonte e também pelo nosso YouTube, Mãe Piedade. Hoje, na festa de São Matias, somos chamados pelo Senhor para que com confiança permanecermos nele. Nós ouvimos do Evangelho que é o Senhor quem escolhe a cada um de nós. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e escolheu para uma finalidade, que é produzir fruto. Hoje, em que a igreja celebra a vida de São Matias, nós olhamos para um homem que foi escolhido pelo Senhor para fazer parte do colégio apostólico. Judas, pela sua traição e também pela sua morte, ele não mais faz parte dos 12. E aí então, para fechar este número que é muito forte, muito simbólico, Matias é sorteado, entre aspas, para poder fazer parte deste grupo. Aqui se diz que foi feito por sorte, fizeram a escolha entre duas pessoas. Mas não é assim, vamos pegar duas pessoas aqui, vamos tirar para ou ímpar para ver quem que vai. Não, não é bem assim. É simplesmente um jeito de querer dizer que aquele homem, ele foi escolhido por Deus e certamente escolhido a partir da oração. Se reuniram, rezaram e definiram que, olha, o Senhor escolhe Matias para poder fazer parte, junto conosco, do colégio apostólico, dessa missão de ser apóstolo. Matias é escolhido. E nós precisamos de ter essa concepção na vida que tudo está na mão de Deus, tudo. De que é o Senhor que nos escolhe. E mesmo que a gente olhe para esta escolha e perceba que essa escolha às vezes traga dificuldade para a gente. Mas é o Senhor quem nos escolheu. É o Senhor que chamou a muitos a ser pai. É o Senhor que chamou a muitas a ser mãe. É o Senhor que chamou a muitos a ser padre, a consagrar-se a uma vida dedicada mais de perto a Deus. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem consagra, é o Senhor que faz tudo isso. E se nós perdermos isso de vista, se a vida ela simplesmente for um ocaso onde nada tem sentido, nada tem uma raiz, uma explicação, então a gente não mais acredita que tudo está na mão de Deus. E como nos diz a palavra, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. E que nada acontece sem que Deus dê a sua permissão. Não podemos perder isso de vista. Porque a nossa vida, ela se fundamenta no Senhor. Tudo o que acontece conosco, isso ao mesmo tempo
que pode nos dar um refrigério na alma, pode também provocar uma certa dor, porque ao mesmo tempo que Deus é providente, que Ele faz tudo, mas se Deus faz tudo, Ele é um Deus de amor, como é que existe a dor, como é que existe a morte? Como é que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Começam as tantas contestações do nosso coração. Como é que Deus pode querer isso de mim? Quando a coisa é fácil de ser vista, quando o caminho é bom, até como nós aqui cantávamos no Salmo, na sua última estrofe, Deus levanta da poeira o indigente e do lixo Ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Olhando socialmente para este versículo, a gente fica feliz com a prosperidade que Deus pode nos possibilitar. Do Deus que faz do pobre rico, do Deus que pega o pequeno e levanta. Mas e quando acontece o contrário? Isso é difícil de nós termos a compreensão e às vezes pode acontecer que a gente vá vivendo numa certa ilusão de que a busca pelo Deus verdadeiro se debruça sobre um levantamento da minha vida. Se eu sou pobre, eu vou ficar mais rico. Se eu sou pequeno, eu vou ficar maior. Se eu tenho menos dinheiro, eu vou ter mais dinheiro, porque a busca pelo Senhor me dá prosperidade. Só que é um caminho que não é verdade. Nós vivemos num mundo que não está pronto, nos diz o catecismo da igreja. É um mundo que é inacabado e eu e você somos cooperadores da graça de Deus, fazendo com que este mundo, nas suas diversas perspectivas, ele vá evoluindo. Mas a gente também sabe que pelo pecado original, nem tudo é até mesmo como Deus quis para a gente. Deus não quis a morte, Deus não quis o nosso sofrimento, não quis nada disso, mas isso faz parte do mundo em que hoje nós vivemos. E todas essas realidades são presentes na nossa história. É preciso a gente ter a consciência, como nos diz o Evangelho, e como São Matias nos dá testemunho, que o objetivo da nossa vida é o permanecer no Senhor. Ainda que eu esteja na posição daquele que estava na poeira, naquele que era indigente e é levantado, mas é importante também eu ter a consciência e permanecer no Senhor quando eu estava em cima e eu for rebaixado. Como Jó, que tinha uma família grande, que tinha muitos bens, mas que veio a doença, veio as dificuldades e perdeu tudo. Mas continuou fiel. Porque a nossa vida é desse jeito. No ministério em que nós vivemos não são só as alegrias. Tem também os momentos da dificuldade e são também nestes momentos, e sobretudo nestes, que somos chamados à persistência. Somos chamados a permanecer. Permanecer não é só ficar enquanto tudo está bom, quando tudo está leve. Permanecer é ficar e ponto final, independentemente daquilo que vier. Esse é o casamento, por exemplo. Se casar-se fosse viver só as partes boas da relação, da convivência, seria ótimo, mas não, tem também um outro lado. Tem desafios, tem desavenças, tem incompreensões. Mas o casal, na sua luta diária, faz o compromisso de escolher permanecer, mesmo na doença, mesmo na dificuldade, mesmo com toda a labuta que a vida a dois produz. É o chamado para mim e para você também na nossa vida espiritual. São Matias é escolhido pelo Senhor, imagina a alegria do seu coração. Eu fui escolhido pelo Senhor para fazer parte dos 12. É bonito de ver, ele deve ter se alegrado por isso, porque não é questão também de um título, mas é uma escolha de Deus. Ele deveria se sentir honrado por isso. Mas tiveram tantas consequências da sua escolha, que se ele não estivesse fundamentado no que Deus quis para ele, ele poderia se perder. Mas ele estava fundamentado e por isso ele não se perdeu, ele persistiu. Ele anunciou a palavra do Senhor na região da Capadócia e outros lugares, fez o bem para muitas pessoas, mas terminou a sua vida apedrejado e depois decapitado. Foi muitas vezes injuriado, passou certamente por muitos sofrimentos,
mas ele escolheu permanecer no Senhor, mesmo com as dificuldades. Ele escolheu ficar. É isso que o Senhor hoje apresenta a nós. A realidade que é dura, porque a vida é alegria, mas é também tristeza. Tem os dias leves e tem os dias pesados. Essa é a realidade. Não caiamos nessa ilusão de que a busca pelo Senhor é o alcance da prosperidade, do exaltamento, porque nem sempre será assim. Mas ter sempre a convicção de que, ainda que vivendo a alegria ou vivendo a tristeza, que eu estou com o Senhor e, sobretudo, que Ele está comigo. De que é o Senhor que nos acompanha nessa caminhada. De que se é o Senhor que me chamou para ser pai, para ser mãe, para ser padre, para cuidar de um doente, para ajudar alguém, para viver uma certa enfermidade, se Ele chamou-me ou permitiu que isso aconteça, primeiro, eu vou conseguir passar por isso, porque nenhum fardo é maior do que a nossa capacidade de aguentá-lo. E também na completa convicção dessa providência do Senhor, que cuida de nós, que caminha com a gente. Alguém que eu possa contar, alguém que eu possa chamar de amigo, e que nos momentos de alegria e de dificuldade vai estar comigo, me levantando, me conduzindo, pondo pessoas no meu caminho para me ajudar, porque é isso que o Senhor faz com a gente. No mundo terei dificuldades, no mundo tereis medo, no mundo tereis muitas aflições, mas coragem, eu venci o mundo. É o que o Senhor diz para nós. Coragem. Coragem muito mais do que uma virtude, mas esse abandono no Senhor. De quando tudo apertar, de que eu sei que Ele pode me sustentar. Aquele que venceu o mundo, aquele que venceu a morte, aquele que é a videira que nos dá a vida, Ele haverá de nos sustentar. No momento de silêncio, peçamos ao Senhor que ilumine a nossa vida e que Ele nos conceda a graça de permanecer nele, ainda que tudo seja difícil demais. Que Ele nos dê a consciência de que o caminho com Ele, de que a sua providência é o melhor para as nossas vidas.